bem-vindos então, né? Vamos falar hoje sobre o nosso estudo de caso, né? O estudo de caso então do módulo A, fase 1. Nós temos aqui alguns alunos que são veteranos, né? Aí como Aramis, como outros aí da parte de lutas, outras alunas aí intermediárias, né, não tão veteranas como a Maria, outros alunos aí chegando recentemente no nosso curso, né, como o Nelson, como a própria Carol. Então, conhecendo um pouco mais essa metodologia de estudos que é a partir do estudo de caso, que vai nos ajudar tanto a criar uma base na escrita, né, desse estudo de caso, tanto para o nosso futuro TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, vai nos ajudar a ter uma base para os nossos trabalhos, nossos estágios supervisionados, né, o desenvolvimento do nosso relatório de estágio, então, irá nos ajudar muito nesse sentido também. E, claro, né, preparar-nos para futuros concursos da parte mais discursiva, das provas discursivas, em relação ao próprio o desenvolvimento, então pensando aí tanto numa questão macro, né, até o micro, então pensando, entendendo uma abordagem mais geral, né, mais global, mais internacional. A partir disso vamos afunilando, né, entendendo e como podemos resolver aquela problemática específica num locus então, né, regional, né, pensando na sua região, seja Balneário, seja Navegantes, ou mesmo Itajaí ou Penha, de qual polo então você fizer parte. Você sabe que você possa fazer então da região ao qual você então pertence. E quando pensamos então no nosso estudo de caso, ele parte então basicamente de entender basicamente os fatos a qual eles se alicerçam. A partir disso termos os fundamentos, né, que irá nos dar para desenvolver a parte teórica, e a partir disso entender o aprendizado que ele nos gera, né, e as oportunidades que nós temos de aplicar isso, entender isso na nossa prática profissional na educação física. Lembrando que tanto o nosso estudo de caso quanto também o nosso portfólio, ele tem um enfoque aí multidisciplinar. Ele vai realmente dialogar também com outras áreas, né? Áreas que chamamos áreas socioculturais, que envolvem relações filosóficas, sociológicas, antropológicas, para entendermos realmente todos esses aspectos, para além de aspectos biologizantes, naturalistas, né, que envolvem muito a própria educação física em si. E principalmente para quem está chegando agora, né, devem se estar se perguntando, na verdade, o que é o estudo de caso em si, né? Então, o estudo de caso, em poucas palavras, ele parte de situações onde nós devemos observar algumas questões, muitas vezes até fazer entrevistas, buscar fontes midiáticas, como é muito comum agora na própria pandemia. Nós vamos buscar essas fontes na mídia, né, em sites governamentais, em sites da prefeitura, da Câmara de Vereadores, por exemplo, quando vamos pensar, né, em algumas leis que possam estar tendo essa cultura de paz, né, incentivando a cultura de paz na própria região. Então nós vamos buscar muito, né, em sites do próprio governo, através de fotografias, gravações, enfim, outros tipos até de anotações que possam ter sido feitas para desenvolver então o nosso texto. E com isso, né, busca-se o idiosincrático, ou seja, né, situações incomuns, situações inusitadas, né, situações novas, que possam ser mais exploradas, possam ser realmente mais esmiuçadas até então. E basicamente, né, o ponto focal do nosso estudo de caso é entender o que é muito novo isso, né, a partir de 2022, é entender essa discussão, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O que é isso, professor? Essas ODSs, esses objetivos de desenvolvimento sustentável ao qual vão estar alinhadas com a agenda de 2030, né? E a partir disso entrar em discussões sobre cidadania, sobre preservação da vida, né? Sobre empreendedorismo, né? Questões sociais em si. E
nessa ODS, nós temos a ODS 16 e os seus subitens que vão estar sendo norteados, que vamos discutir isso um pouco mais à frente. Então, o estudo de caso ele tem então basicamente toda essa fundamentação, né, de apresentar o caso específico, interpretar esse caso de uma maneira mais contextualizada, como eu sempre cito, do geral para o específico, né? Estabelecer com essas diferentes fontes, principalmente bibliográficas, né, aqueles diversos artigos que nós temos ali, acho que são 5 ou 6 artigos, que nós temos ali que estar lendo e interpretando para poder então responder às questões ali e desenvolver a partir dessas respostas o nosso texto especificamente. E com isso, verificar possibilidades, né, a partir dessas leituras, de entender então uma nova realidade, né, entender a realidade daquele caso especialmente. E nisso, entendendo que o estudo de caso, né, ele sempre acontecerá nas fases ímpares, ou seja, agora no começo do ano nós temos então o nosso estudo de caso, né, nós teremos mais um estudo de caso, né, aí no módulo B1, praticamente ali no final desse semestre, né, lá para junho, julho, e nós teremos também no módulo C1, né, que é mais ali para o final do ano, onde todos esses estudos de caso que envolvem então essas fases ímpares, ou seja, módulo A1, B1 e C1 também. Tá? E nesse módulo A1, nós temos então como prioridade desenvolver esse estudo de caso com esse objetivo de desenvolvimento sustentável, essa ODS 16, com esse foco, né? Paz, justiça e instituições eficazes. Esse é o grande objetivo de entender, então, o nosso o estudo de caso a partir dessa temática. Em outros estudos de caso, vamos ter, por exemplo, a ODS 3, que vai falar um pouco mais sobre boa saúde e vai falar sobre bem-estar, por exemplo. Né? A ODS lá do final do ano vai falar um pouco mais sobre a redução das desigualdades. Então, observem que vamos ter ODSs que vão falar mais da nossa área, educação física, como a ODS 3, lá do meio do ano, sobre, né, o bem-estar, boa saúde, né, como outras áreas que vão estar envolvendo essas questões socioculturais, então, como nós aí citamos. Eu tenho observado, né, até quando eu entro no AVA de vocês e vou avaliar, vou verificar também o desempenho de vocês e verificar realmente como vocês estão se engajando no próprio conteúdo do AVA, que muitos alunos acabam desenvolvendo com boa qualidade. Tanto as APOLs desenvolvem bem, né, esgotam todas as tentativas, as provas objetivas realmente tiram boas notas. Porém, quando eu vou observar realmente por que aquele aluno reprovou naquela matéria, né, muitas vezes é porque esse aluno ele não entregou o seu estudo de caso, ele não entregou o seu portfólio, né, às vezes por se deixar engolir pela rotina do trabalho, se deixar engolir pelo dia a dia de famílias e outras situações que às vezes fogem também ao nosso controle. Então eu sempre reforço, pessoal. Deem ênfase ao nosso estudo de caso, deem ênfase ao desenvolvimento dos nossos trabalhos, porque ele tem um peso de 40% da nota. Então, somamos comigo, né? Se você tirar hoje, fizer a prova objetiva e tira 30%, né? Garantir esses 30% com uma nota 100 e desenvolver o seu estudo de caso, o portfólio, também com uma nota 100, você já passa, né, podendo deixar de lado, por exemplo, as APOLs, né, que são provas com consultas, e você passa ali na risca com 70. Mas não deixe de desenvolver, então, principalmente o seu trabalho em si. Não deixe de entregar o seu trabalho, porque ele tem esse peso específico, tá? Você já observa que muitos alunos até me relataram, né, ontem mesmo, anteontem, falei ali com o Emerson, ali em encontros aí final de semana, já me relatou que já entregou o estudo de caso. Então observem que o estudo de caso ele já está aberto para vocês, muitos alunos já entregaram, já estão realmente desenvolvendo as suas leituras. Tá? Então ele já está aberto e vai finalizar lá daqui a umas 4, 5 semanas, então temos bastante tempo para poder realmente fazer com calma, para poder realmente ler os textos, participar dos nossos encontros, esclarecer dúvidas. Eu sempre deixo aberto para os alunos, né? Caso queiram me enviar, professor, dá uma olhada aí no meu texto, né? Se está realmente conforme com o que pede.
o estudo de caso, segundo aquelas 3 perguntas, dá uma olhada por cima se está realmente enquadrado, né, para mim poder copiar esse texto e colar lá na minha caixa de comentários. Tá? Então sintam-se com essa liberdade de também poder me enviar antes de enviar ali no próprio AVA. Tá? Reforço, isso vou realmente entrar em detalhes mais à frente. O nosso estudo de caso ele tem como o tamanho dele entre 3.000 a 5.000 caracteres, contando com o espaço. Isso eu vou reforçar sempre, que eu já vi alunos entregando, né, 3.000 a 5.000 palavras. Não são palavras, são caracteres contando com os espaços. Você pode, por exemplo, fazer apenas o texto corrido, não precisa colocar título, que isso também possa vir a consumir os seus caracteres, né? Também não precisa colocar referências, que também isso possa consumir ali os seus caracteres daquele texto que você quer, né? Deixar um texto mais bem encorpado, um texto com poucas palavras, mas muitas informações. Por exemplo, né? Esse é o grande objetivo, e que você desenvolva essa sua capacidade de síntese, né, de poder realmente enquadrar o que você precisa passar de informações de uma questão macro por micro, né, entre 3.000 a 5.000 ali caracteres. Lembrando que essa resposta ela deve ser incluída lá no AVA, né, e ser digitada naquela caixinha comentários lá no AVA em si. E tudo isso, né, esse nosso estudo de caso, ele vai ter como foco principal que nós desenvolvemos essa chave, né? Ou seja, essa chave ela tem como o C de conhecimento, ou seja, compreender o que são as ODSs, né? A partir disso, né, o H dessa chave que é entender as habilidades, ou seja, a capacidade de planejar, de implementar ações que vão promover, né, uma educação para a paz em si, né? A partir disso, tendo, claro, atitudes de exercer, né, uma situação dentro da sua profissão, situações de coerência, né, com a justiça, né, que vão ser pautadas em princípios dessa cultura da paz. Assim como os valores, né, ter essas relações sob a lógica de responsabilidade social, né, e também as emoções, que é se sensibilizar com os conflitos, né? Sensibilizar com um diálogo mais pacífico, né? De igualdade também, isso é muito importante para fechar então essa chave. E esse tema, né, quando pensamos da questão da justiça, né, paz, instituições eficazes, veio muito a calhar nesse momento dos conflitos, né, geopolíticos que estamos vivenciando aí, né, entre Rússia e Ucrânia. Então isso veio muito a calhar para que nós possamos refletir, né, sobre essa cultura então de paz. E essas ODSs, principalmente a ODS 16, que tem como foco mesmo promover sociedades pacíficas, né, proporcionar acesso de justiça para todas as pessoas e construir instituições eficazes. E a partir disso, que possamos entender o nosso fato-caso em si. Ou seja, uma educação para a paz, ela precisa ser tratada como um princípio social, com necessidades de atingir a todos, independente da condição econômica, né? Ou seja, seja ela econômica, grau de instrução, né, gênero, raça, que possa então atingir a todos e gerar essa responsabilidade de promoção e respeito, né, com os cidadãos, e principalmente quando pensamos da degradação das relações sociais que nós vivemos, dessa fragilidade, né, dos direitos humanos, né, os atos contra a própria sustentabilidade da vida, a diferença com os mais necessitados, essa submissão muitas vezes que observamos do poder econômico, né, que vem como uma roupagem de uma violência institucionalizada, né, que nós vamos nos deparar aí diariamente. E com isso, nós precisamos dessa transição da cultura de violência para uma cultura de paz. Fazer essa transição dessa cultura de violência para uma cultura de paz, e aí nós temos os textos que vão muito ao encontro disso, tanto textos que vão falar sobre as declarações universais dos direitos humanos da ONU em si, como outras revisões sistemáticas que vão falar
sobre esse peace building, né? Essa cultura de paz que está muito implícita naqueles nossos 5 a 6 textos ali para estarmos vivenciando. E nisso, para entendermos ainda essa questão do fato-caso em si, né, é que a violência está presente no mundo e nos desafia e nos obriga, então, a viver em casas, às vezes, cercadas de grades, né, conviver, às vezes, com crianças sem agasalhos, né, sem alimentos, fora da escola, lidar às vezes com falta de emprego, falta de moradia, educação, saneamento básico, presenciar pessoas às vezes resolvendo seus conflitos, às vezes também até mesmo de forma violenta. E isso eu vejo muito hoje, onde eu também trabalho hoje numa creche, né, aqui em Itajaí. Eu vejo muitas vezes as crianças chegando na escola, né, com fome, por exemplo, no bairro carente, onde eu dou aula ali. Então, essa questão, às vezes, da violência, por, às vezes, uma negligência da falta de comida, né, a falta de um aporte do poder público para com essas crianças que, às vezes, chegam, né, na escola, no caso, na creche, com uma certa degradação física, ou, às vezes, com os dentes maltratados, né, uma questão de cárie ou mesmo piolho, muitas vezes. Então, essa questão de resolver os conflitos que envolvem o nosso ambiente profissional, isso é de suma importância e até para que possamos também promover aí essa nossa cultura de paz, né? Para quem é da licenciatura, vocês vão observar muito que chegará momentos que temos que desenvolver junto à direção um plano diretor da escola, né, que é um plano a qual a Secretaria de Educação muitas vezes ela leva para o gestor da escola, o orientador educacional, e esse gestor ele compartilha desse documento com a comunidade pedagógica em si, né? Então, ter esses conceitos, ter estes instrumentos vai nos dar uma boa base até para auxiliar a direção da escola a construir um bom repertório e até verificar boas soluções para estabelecer realmente essa cultura então, de paz nas escolas. Então essa é basicamente aí o nosso fato-caso que nós temos que entender e a partir disso, né, buscar algumas leituras, como a leitura sobre esporte e violência, falar sobre jogos entre regras e concepções sociais, que vai falar sobre a violência nos estádios, né, violência no futebol, por exemplo, né, e assim como violência em outros esportes, como o MMA, e fazer uma comparação entre a violência do MMA com a violência do futebol, né, e verificar, né, qual tipo de esporte é mais violento. Então é um texto bem interessante que vale muito a pena aí a leitura. Outros textos que vão falar sobre educação para a paz, como alternativas para desafios para a educação, e esses textos em outros encontros nós vamos esmiuçar um pouco mais, vamos entrar um pouco mais em alguns detalhes deles que possam também nos ajudar aí a construir o nosso texto. Assim como outros textos vão falar sobre a construção de paz no mundo, né, e essa crítica sobre o conceito do peace and bullying, essa cultura de paz, assim como outras revisões sistemáticas, que é bem interessante até para quem vai seguir carreira acadêmica, entender o que é uma revisão sistemática, né? a coleta de dados a partir de uma data específica, o tratamento desses dados, né, de uma forma sistematizada até realmente retirar para a construção de uma boa discussão nesse artigo. Então essa revisão sistemática ela é muito interessante, assim como textos vão falar sobre educação para a paz, e outros sobre esporte e violência também. São textos aí que vão nos ajudar a construir as nossas respostas. Ou seja, a partir de algumas perguntas que vão se dar essas respostas. Perguntas essas, por exemplo, uma primeira questão que tem um enfoque mais geral, que vai falar sobre a ONU, né, como uma organização internacional responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável econômico dos países e a cooperação entre eles. Então, a partir desse contexto, você vai agora discorrer, você vai dissertar, né, sobre essas concepções e você vai dissertar sobre os conceitos
da paz mundial construídos ao longo da história, né? Com a atuação da ONU, né? Ou mesmo a resolução de conflitos, né? De uma questões internacionais. Lembrando que a Carta da ONU ela parte de 45 e a partir disso você vai discorrer no ambiente internacional mundial. Então essa primeira questão, o que eu sempre indico, que uma primeira questão você desenvolva pelo menos 1.500 caracteres para desenvolver essa primeira questão. Tá? Uma segunda questão, né, que tanto essa primeira quanto essa segunda vão ter um peso de 30 pontos. Tá? Então, primeira questão, sugiro aí 1.500 caracteres para desenvolver. Uma sugestão minha, lembrando. Uma segunda questão, também sugiro 1.500 caracteres para fechar aí os 3.000 caracteres mínimos para a sua resposta. Agora fala uma questão agora mais nacional, né, a nível Brasil, conhecido como país do futebol, e domingo, né, dia internacional do jogo, né, domingo, dia clássico de jogo, desde de jogos nacionais até aqui em Itajaí, por exemplo, Marcílio Dias e Avaí, por exemplo. Né? E nisso vai falar dessas paixões, né, que muitas vezes nos fazem ir aos estádios, essa paixão pelo futebol. Dentro do campo, né, os jogadores disputam a bola, que às vezes, né, essa bola aí de forma um tanto quanto mais agressiva. Na torcida, gritos de guerra que incentivam os times. Né? Por exemplo, a Fúria Marcilista aqui, né? Marcílio! Né, essas vibrações é muito comum, né, nos times aí de futebol. E essa vibração e essa expectativa, às vezes pelo próprio gol, aumenta a cada segundo, a cada lance, a cada jogada. E tudo vai bem até que uma briga entre torcidas rivais, né? Por exemplo, Avaí, né, a torcida do Avaí ou a torcida do Jack contra a torcida aí do Marcílio Dias, e houve aquela briga então. E isso naturalmente paralisa uma partida, gera todo um desconforto, né, sobre aquele momento que você foi com lazer, que você foi com fins de entretenimento também esportivo. E com isso você vai identificar que infelizmente essa é uma situação bastante comum nos campos aí brasileiros. E a partir desse entendimento você agora vai continuar o seu texto, porém agora explicando essas diferentes manifestações da violência, né, no esporte brasileiro, e citar pelo menos uma alternativa para a contenção desta violência. Como você, né, enquanto educador físico, possa então desenvolver uma proposta dentro de um texto para contenção desse tipo de violência nos estádios. E mais 1.500 para essas questões, 1.500 caracteres. Tá? Também a resposta desta questão, mais 30 pontos. Lembrando, principalmente aos novos, os veteranos já são mais macaco-velhos sobre essa questão. Porém, os novos, você não vai colocar lá no seu texto a pergunta em si, apenas a resposta de forma dissertativa, argumentativa. Vai costurando a resposta, tendo como espelho as perguntas em si. Mas no seu texto, você vai colocar apenas as respostas. Agora, a terceira questão, que eu sugiro nessa terceira questão, pelo menos uns 3.000 aí caracteres, tá? Pelo menos 2.000 caracteres para responder a última questão, que vai falar o seguinte. Agora você vai refletir sobre a seguinte afirmação. O poder que a educação tem em uma sociedade é necessário para entender o homem que vive nela. E nisso, a educação para a paz emerge como um instrumento, né, para essa efetivação de uma cultura de paz, com o objetivo de emancipar o sentido da humanidade e a convivência em uma sociedade. Não basta simplesmente ensinar, né, a paz por meio de expressões às vezes bonitas, por meio de cartazes, argumentos rebuscados, intelectuais, né? É preciso, então, tocar o ser, as emoções, né? Tocar os sentimentos. E com esse enredo agora, você, então, no seu texto, você vai apontar e você vai discorrer sobre 3 ações que poderiam ser aplicadas por você
como profissional ou mesmo professor de educação física para fortalecer a educação, para fortalecer a cultura em sua cidade, em sua comunidade, em sua escola, em sua creche, né? Como você, né, poderia propor, por exemplo, né, auxiliar a equipe pedagógica da escola, né, uma reunião entre professores, gestores, para desenvolver estratégias para que possam, então, levar a cultura de paz para as crianças daquela creche ou daquela escola de educação básica ou para aquela academia para quem é do bacharel ou para um centro esportivo. Então, como você, né, e junto com a sua equipe, claro, poderiam desenvolver pelo menos 3, tem que estar implícito isso no seu texto, principalmente 3 ações que poderiam então ser aplicadas por você para fortalecer então essa educação e a cultura de paz em sua cidade, em sua comunidade, em sua escola, em seu clube desportivo, tá? E essa resposta você vai então desenvolver entre 3.000 a 5.000 caracteres, onde eu sugiro que sempre que você faça essa resposta lá no Word, por exemplo, depois que desenvolveu essa resposta no Word, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V lá na caixa comentários, né? Ok, está no máximo 5.000, até porque se tiver mais do que 5.000, o sistema vai bloquear e você não vai conseguir salvar. Então é muito importante que você se atenha, né, a esses critérios do próprio estudo de caso. Beleza? Resposta a texto de forma argumentativa e dissertativa, né, contando então com os espaços. Então essa é basicamente o desenvolvimento do nosso estudo de caso. E agora eu quero ver com vocês suas principais dúvidas. Eu vejo aqui que a sala está cheia, né? Isso é praticamente um recorde aí dos nossos encontros. Lembrando que tudo isso que eu falei agora, né, muito desses termos podem passar despercebidos, ele fica gravado, então lá no YouTube, o Ninter Polo de Itajaí, depois é só acessar, recordar, tá? Também teremos próximos encontros nas terças-feiras que vêm e outras, para fortalecer tanto sobre estudos de caso, quanto também sobre os textos que vão nortear aí o nosso trabalho. Beleza, pessoal? E agora eu queria, né, tomar uma aguinha e ouvir um